Quem gostaria de fazer a prece inicial hoje? Nani! Mãe, lê a página, por favor. 26 de setembro. Aproxime-se de mim e ouça. Sintonize a minha voz e receba minhas maiores bênçãos. Maravilhe-se diante do espetáculo de poder se comunicar com o Criador do Universo, sentado no conforto do seu lar. Os humanos que se tornam reis de nações tendem a ser inacessíveis. Pessoas comuns quase nunca conseguem uma audiência com eles. Até mesmo pessoas importantes precisam enfrentar protocolos a fim de falar com a realeza. Ainda que eu seja o rei do universo, sou totalmente acessível a você. Estou ao seu lado, onde quer que você esteja. Nada pode separá-lo da minha presença. Quando gritei da cruz está consumado, a cortina do templo foi dividida ao meio, de cima a baixo. Isso abriu o caminho para que você me conhecesse frente a frente, sem a necessidade de protocolos ou sacerdotes. Eu, o Rei dos Reis, sou sua companhia mais constante. Perdoa, releva, não durma antes que o seu coração receba e sinta toda a paz de quem já faz esforço para encontrar no inimigo um irmão. Perdão acalma, serena a alma, rejuvenesce, fortalece a boa vibração. Respira, faz uma oração, pede a Jesus para aquele irmão que desconhece a lei de ação e reação. Respira, faz uma oração, nada te acontece em vão. Mostre outra face, a face do perdão. Mostre outra face, a face do perdão. Que possamos exercitar mais o perdão, para que a nossa caminhada fique um pouco mais leve, que a gente tire o peso que leva nas costas, para que o nosso coração se encha de amor e de harmonia, desejando o bem àquele que nos fez algo que doeu, que machucou, que possamos ter uma caminhada de luz e de paz. Obrigada, Senhor, por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estudo e que possamos levar para a nossa vida diária os ensinamentos que aqui recebemos. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Nani. Então, quem vai ler o evangelho hoje é a Lívia, certo? Show! Vamos lá. Peraí, que foi uma página. Capítulo 7, item 11. O orgulho e a humildade. Capítulo 7, item 11. A instrução dos espíritos, o orgulho e a humildade. Vou começar. Que a paz do Senhor seja convosco, meus caros amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja pela graça que nos concede em poder ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar minha palavra compreensível e que me conceda pô-la ao alcance de todos. Todos vós encarnados que estáis na dificuldade e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é a virtude bem esquecida entre vós.
Os grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos, e todavia, sem a humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Não, porque esse sentimento nivela os homens, diz-lhes que são irmãos, que devem se entreajudarem e os conduz ao bem. Sem a humildade vos adornais de virtudes que não tendes, como se trouxesses um vestuário para esconder as deformidades do vosso corpo. Recordai aquele que nos salva. Recordai sua humildade que o fez tão grande e o colocou acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas dadas ao seu mérito, que sua essência é a mais pura que a do pobre. Eles creem que lhes são devidos e, por isso, quando Deus lhes retira, acusam-no de injustiça. Irrisão e cegueira! Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo que Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que nascem nos vossos cérebros orgulhosos. Rico, enquanto dormes sob seus tetos dourados, ao abrigo do frio, não sabes que milhares de teus irmãos, iguais a ti, estão estirados sobre a palha? O infeliz que sofre de fome não é teu igual? E essas palavras? Teu orgulho se revolta, bem eu sei, consentirás em dar-lhe a esmola, mas a apertar-lhe a mão, fraternalmente, jamais. Que dizes? Eu, descendente de um sangue nobre, grande da terra, seria igual a esse miserável esfarrapado? Vã utopia de supostos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo e eu tão alto? É verdade que vosso vestuário não se assemelha em quase nada, mas dele despojados ambos, que diferença haveria entre vós? A nobreza do sangue, dirás, mas a química não encontrou a diferença entre o sangue do nobre e do plebeu, entre o do senhor e do escravo. Quem te diz que tu também não fosse miserável e infeliz como ele? Que não pediste esmola? Que não a pedirás um dia aquele que desprezas hoje? As riquezas são eternas? Elas não se acabam com esse corpo envoltório perecível do teu espírito? Volta-te humildemente sobre ti mesmo. Lança, enfim, os olhos sobre a realidade das coisas deste mundo, sobre o que faz a grandeza e inferioridade no outro. Lembra que a morte não te poupará mais que a um e a outro. Os títulos não te preservarão dela, que ela pode te atingir amanhã, hoje, numa hora. E se tu te escondes no teu orgulho, então eu te lastimo, porque serás dignos de piedade. Orgulhosos, que eres antes de serdes nobres e poderosos. Talvez estivesses mais baixo que os últimos dos vossos criados. Curvai, pois, vossas frontes altivas, que Deus pode rebaixar no momento em que mais alto as elevardes. Todos os homens são iguais na balança divina, e só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos são de uma mesma essência, e todos os corpos são modelados com igual massa. Vossos títulos e vossos nomes não os mudam em nada. Ficam no túmulo, e não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são seus títulos de nobreza. Eu vou parar aqui porque é muito grande. Bom, aqui eu acho que a gente já leu, né, esse texto. E ele foca, né, muito além do... Eu fui lendo, né, e fui pensando, muito além do orgulho e da humildade. Ele foca nessa igualdade, né, que a gente tem e que por muitas das vezes, se não a maioria, a gente se esquece. A gente esquece que Deus é a inteligência suprema, é perfeito. Então ele não vai, de modo algum,
fazer eu melhor do que meu próximo melhor do que eu. Ele não vai fazer isso. O que pode acontecer é um pouquinho mais evoluído que o outro ainda está um pouquinho lá atrás e tal. O que pode acontecer é isso, mas isso é do nosso livre-arbítrio e da nossa evolução, ou seja, só depende unicamente da gente. Deus criou a gente simples e ignorante. Então, de acordo com isso, ele deu para a gente vamos assim dizer, ele deu para a gente um ponto de partida. Nos criou simples e ignorantes. E a partir disso, a gente que vai, vamos assim dizer, construindo a nossa história, né? Ao longo das nossas milhares de vidas. Então, foi o que eu falei, uma pessoa pode estar um pouquinho mais lá atrás que eu posso estar um pouquinho mais à frente, mas aí vai ter outra pessoa que vai estar mais à frente que eu. E isso, sinceramente, eu acho que não importa muito, porque a evolução só depende de nós mesmos. Então, se eu não estou evoluída, vamos assim dizer, o suficiente, a culpa não é de mais ninguém a não ser de mim mesma, assim como o outro também. E em relação à riqueza, pobreza, isso é só o estado do mundo material em que você vive no momento. Eu posso ser hoje muito rica, fazer parte da nobreza e amanhã ser uma pessoa, uma moradora de rua. Isso não, sabe, isso não significa nada, entendeu? As pessoas levam títulos e condição financeira muito a sério porque elas acreditam só nessa vida, só nessa perspectiva. Então, se nessa vida eu tenho uma condição muito boa, eu tenho o emprego dos sonhos, uma casa, o carro do ano e tal, nossa, incrível, minha vida é perfeita e tal. Mas e nossas outras vidas anteriores? A pessoa não tem, às vezes, ainda não tem, às vezes, esse conhecimento. Então, isso não é tudo. Deus, ele não nos condena em momento nenhum de sermos, vamos assim dizer, de forma saudável, ambiciosos, de querermos correr atrás dos nossos sonhos, também materiais, por que não? Por que eu não posso querer ter uma condição financeira melhor que a que eu tenho hoje? Eu posso querer isso, claro, de forma lícita, procurar trabalhar mais, procurar um cargo melhor no emprego que eu exerço. Isso é saudável, eu posso querer isso sim. Mas agora, ele nunca vai nos condenar em relação a isso. Mas a gente tem que entender que isso é só aqui, nesse momento, nessa vida que a gente está vivendo. É importante para essa vida material? Sim, a gente também não pode se negar a tudo e viver de sol e água fluida, né? Isso a gente ainda não pode fazer, virar aquelas pessoas que vivem, se alimentam do sol e bebem água fluida. A gente ainda não chegou nesse ponto. Então, Deus, ele sabe que também as coisas materiais são importantes para a gente. Mas agora a gente não pode fazer disso os nossos tesouros, porque os nossos tesouros vão muito além disso. Os nossos tesouros são as nossas virtudes. É o que a gente vai levar dessa vida, não materialmente. É o que a gente vai levar... Estou comendo cabelo aqui, peraí. É o que a gente vai levar em relação ao que a gente aprendeu aqui. E isso vai acumulando. Eu não perco só porque eu não lembro quem eu fui numa última reencarnação. Não importa quem eu fui, se eu fui A, B ou C, se eu fui mulher, se eu fui homem, não importa. O que importa foi o que eu aprendi nessa minha última reencarnação e o que eu estou trazendo para, vamos assim dizer, somar nessa encarnação que eu sou Lívia. E a mesma coisa acontece com todos nós. O que importa são as minhas virtudes, o que eu estou trazendo. E também as nossas cicatrizes. Conforme vai vindo as nossas vidas, a gente tem que ir reparando elas também. Também é importante. Claro, não vai vir só coisa boa de uma vida para outra. A gente sabe disso. Então, da mesma forma que a gente vai evoluindo, a gente vai somando, como eu falei, essas virtudes. E aqui também me fez muito lembrar, ele quis usar
ele quis usar muito a questão do pobre e do rico, de exemplo, né, do orgulho e da humildade. Mas a gente também, é porque, né, é um livro do século, obviamente, né, do século XIX e tal, mas a gente pode trazer muito para os dias de hoje e pensar no nosso, em relação a, por exemplo, aos nossos amigos, pessoas próximas que são homossexuais, de que a gente homossexual, a pessoa pobre, a pessoa rica, sempre, vamos assim dizer, os lados da balança. A gente, em momento algum, pode julgar essas pessoas simplesmente porque são diferentes da gente, porque eu hoje estou na condição de Lívia, sou do sexo feminino, sou heterossexual, mas e se em alguma próxima ou numa outra anterior eu vinha a ser homossexual, enfim, ou numa outra condição, eu não iria querer o mesmo respeito? Então, da mesma forma, essa passagem também me lembrou muito disso, muito do respeito, né, ao nosso próximo. Então, da mesma forma que a gente quer ser respeitado, a gente também tem que respeitar o outro, né? Então, porque a gente tem que lembrar exatamente disso, né? Que a minha condição agora é essa, mas numa próxima pode ser que eu venha numa outra condição, né? E vou querer o mesmo respeito, o mesmo carinho, o mesmo amor. Então, a gente tem que fazer isso com os nossos próximos também, com certeza, entendeu? E não simplesmente criar uma linha imaginária de você eu aceito porque você se parece comigo. A gente tende a isso, né? A gente aceita as pessoas da nossa vida porque elas se parecem com a gente, de alguma forma, entendeu? Pessoas muito diferentes ou numa situação muito diferente da gente, ou que a gente não entende, a gente tende a repelir, entendeu? Eu não entendo você, não entendo a sua, vamos assim dizer, o seu comportamento tal, então simplesmente é estranho a mim, então eu simplesmente te destaco, entendeu? A gente tende muito a fazer isso. E não, a gente também tem que abraçar isso, porque do mesmo jeito que hoje eu tenho a condição que eu tenho, amanhã pode ser que eu não tenha, e vice-versa. A vida material, ela é mutável, ela não é fixa, entendeu? Não é porque eu vim assim como mulher, na condição financeira que eu tenho hoje, que na próxima eu vou vir exatamente igual. Não é isso. Então, é aí que vem muito do respeito. É respeitar, saber que não somos um só. Nós somos, sim, um só espírito, mas a gente pode vir em inúmeros corpos, em inúmeras situações diferentes. E do mesmo jeito que você vai querer ser respeitado nessas situações diferentes, você também tem que dar o respeito para o seu próximo, entendeu? Então, eu acho que é mais ou menos isso que a leitura quer dizer, esse sentido de igualdade. E ela explica, e ela deixa bem assim, ela enfatiza, né? Deus criou a gente de forma igual. Ele não olhou para o fulaninho, eu gosto mais do fulaninho, então ele vai ter uma vida melhor, mais legal. Não, ele não faz isso. Ele é um pai, um bom pai, não cria seus filhos de forma igual. Ele não vai ter o predileto, ele vai criar seus filhos de forma igual, com todo amor, todo carinho, ensinando sempre, né, o melhor. Então, eu acho que é isso que a gente tem que pegar para a gente. Sempre quando bater esse sentimento, né, é natural, acontece, né? Sempre que bater esse sentimento, a gente querer deixar um pouco de lado alguém que nos é estranho por algum motivo, ou não se encaixa na nossa vida, a gente também tem que pensar muito nisso. Pensar que, poxa, eu não entendo a situação dessa pessoa, mas e se um dia eu passar por essa mesma situação? Eu não vou querer também ser acolhido, ser amado, ser respeitado? Então, eu acho que é mais ou menos isso que a leitura fala. Eu já falei demais. Maravilhoso. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa do nosso estudo de hoje? Levante seu dedinho. Orgulho, humildade. Humildade é uma virtude, né? Fundamental e deriva de todas as outras virtudes, né? Que deriva de todas as outras virtudes.
Às vezes a gente acha que ser pobre é ser humilde, mas a pobreza não significa humildade. Tem muitas pessoas que são pobres que não são humildes, né? E tem muitos ricos que são humildes. Então não é questão de ter, né? É questão de ser. O verdadeiro humilde, geralmente, ele nem sabe que é, porque é tão natural, né? E Jesus é um grande exemplo de humildade. Nosso modelo, nosso mestre, nosso guia. Alguém gostaria de falar mais algumas coisinhas? O Daniel se levantou o dedo. Eu, eu pensei aqui tem uma parte que ele fala, que me tocou, e fala que a caridade e a humildade são os seus títulos de nobreza. Ele está falando de um ideal, né? E aí o texto ele traz a ideia de um antagonismo, orgulho e humildade, um oposto do outro. No texto Libertação, aliás, no livro Libertação de André Luiz, a gente vê o extremo do orgulho, né? Aquele que se torna um senhor no plano espiritual e acaba operando, personificando esse homem orgulhoso. Assim como tem o homem de bem, e aí fala do espírito Gregório. Gregório ele está numa condição tão tão deturpada da posição que ele está, que ele acaba se tornando um representante, digamos assim, da maldade, né? Ele opera a lei daqueles que desviaram a própria lei. Então é um processo incrível assim que André Luiz descreve e o resgate de um espírito desse, que ele chega no fundo lá da situação, ele acha que ele é o próprio Deus no lugar que ele está. Então ele é o juiz daquele lugar, como se fosse aquela alegoria da Bíblia, né, de que há um julgamento, é essa referência que está no livro Libertação. Porque aqueles que estão sobre a culpa são julgados por esses outros, são subjugados. Então, a passagem que na zona umbralina chega uma senhora, né, que havia feito algumas atrocidades, e aí ele fala assim, sua loba, para ela. A culpa, né, que já havia, faz ela ideoplastizar um processo, e aí ela muda a forma perispiritual dela a partir daquela energia tão potente. Eu achei interessante porque lá é descrito como que acontece a reversão desse espírito, digamos assim, né? Como é que ele cai em arrependimento. E demora muitos séculos, tem que haver intervenção do anjo guardião dele, no caso ali, a mãe dele teve que vir numa zona, uma esfera superior completamente avançada, uma equipe, né? E aí depois ele aparecer na sessão mediúnica, já todo arrependido. Quer dizer, é um processo, né? Eu acho que o texto demonstra claramente, e é interessante quando Lívia fala assim, a gente é criado simples e ignorante, e a gente vai dando conta das nossas escolhas. Quando o espírito desse cai em si, do tamanho do orgulho que ele fez, eu acho que ele desmorona, porque ele toma consciência do tempo que ele vai ter que reparar todo esse equívoco. E isso a gente precisa ter como exemplo, né? De saber que a gente repara esse equívoco que a gente faz. E não é simples, não é simples. Assim, a gente tem que reencarnar muitas vezes, ocupando várias posições, ora rico, ora pobre, ora homem, ora não. E isso é um processo demorado, né? Bem doloroso. E aí a gente tem que estar pensando nos nossos atos o tempo todo. O que eu tenho feito para seguir a lei, né? Seguir o bom caminho. E aí a caridade é o caminho, né? Senão a gente se perde. Ora a gente pode ocupar uma posição de poder numa dessas encarnações e se equivocar. Então aqueles que vão querer também se aproveitar disso, vão fazer a nossa cabeça, vão estar ali influenciando. A gente tem que estar sempre se vigiando nesse ponto, né? Alguém levantou o dedo para falar? Ainda temos mais alguns minutinhos.
Alguém gostaria de falar alguma coisa? Não? Vocês estão tudo quietinho hoje. Amanda, nunca mais eu te vi. Quer falar nada não, amiga? Não. Tá bom, então. Então vamos fazer nossa prece final. Posso pedir você para fazer a prece final, Amanda? Sim? Oi, gente, saudade! Então, vamos fechar nossos olhos. Respirar fundo, devagar, que a gente fique cada vez mais sereno, em paz. E agradecer profundamente ao nosso Pai querido, ao nosso Mestre Jesus, toda a legião de espíritos bons e toda a legião de espíritos equivocados também, que são instrumentos para que a gente perceba aonde que a gente tem que melhorar, evoluir, que a gente busque ter esse olhar de amor, porque são eles que são os principais responsáveis para que a gente perceba quais são os defeitos que temos que trabalhar, quando temos que ser mais humildes, quando que a gente pode se achar um pouco melhor sem nem se dar conta e com isso deixa de exercitar a verdadeira humildade. Então, agradecemos, Pai querido. Agradecemos também, especialmente, a São Francisco de Assis, que esse mês é o mês dele, e por tudo que ele nos ensina também nesse sentido com a oração dele. E assim, pedindo a fluidificação das nossas águas, que a gente esteja aberto às intuições e aos direcionamentos, damos por encerrado o nosso evangelho de hoje. Assim seja. Graças a Deus. Lindo. Obrigada, amiga. Vamos tirar nossa foto? Eu achei que a Nani ia cantar hoje, confesso. Ela cantou no começo. Tu perdeu. Ah, eu estava na rua. Tá bom. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo, até amanhã, se Deus quiser. Beijo. Beijos. Excelente final